Buenas pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho. Hoje, quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020. Agora são 18 horas 28 minutos e vamos mais uma vez ver o que aconteceu no mercado do milho. Então, se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o seu like. Depois, se não gostar, pode tirar o like, pode dar um dislike. Vai comentando conforme vai assistindo o vídeo. É muito bom isso, porque depois eu vou respondendo as perguntas de vocês. Eu sempre respondo todas e gosto de responder, eu gosto de ter perguntas. Eu aprendo muito, tá? Acreditem se quiser. Eu aprendo às vezes muito mais falando aqui, respondendo perguntas, do que eu pesquisando por conta própria, beleza? Também na descrição do vídeo embaixo eu estou fazendo agora uma espécie de resumo, um sumário. Então, se você quiser saber sobre milho, vai estar ali o tempo do milho, pode clicar ali. O YouTube já carrega direto para o lugar do milho. Quero saber sobre o boi, já vai para o boi direto, sobre o dólar, Ibovespa, sim. O que eu falar vai estar os subtítulos ali e o tempo, então fica mais fácil. Claro, se quiser assistir o vídeo do início ao fim, para pegar o contexto inteiro, é bem melhor. Até porque eu falo de milho, falo de boi, daqui a pouco eu vou lá adiante, falo do dólar. O dólar também impacta no milho, impacta no boi. Então tudo está meio ligado, mas ali fica a descrição para ficar mais fácil. Beleza? Bom, deixa eu mudar minha tela aqui. Vamos botar na minha tela. Beleza? Bom, tô com um contrato. Tô com um CCM FUT aberto aqui. Bom, primeiramente, né? Vamos lá. Milho, queda de 1,97 hoje. Ibovespa, queda de 4,25. E depois eu vou falar disso. Teve uma queda fortíssima no Ibovespa hoje, seguido lá do exterior. Obviamente o dólar subindo 0,72 e o boi caindo 0,23. Então vocês podem, por exemplo, só aqui, só os ativos que eu tenho no meu watchlist aqui, todos estão em vermelho. Nenhum subiu hoje. O que subiu aqui? Dólar, obviamente. E tem um aqui que é o Mercado Livre, mas isso aqui é um ativo que não é brasileiro, é um ABDR. Então ele subiu também até por causa do dólar e tudo mais. Bom, vamos lá. O milho, deixa eu botar no gráfico diário, aqui, fez esse candlezinho preto, chegou perto da média, voltou, chegou a cair 3%, passou um pouquinho de 3% hoje, deu 3 pontos alguma coisa, e aí voltou um pouco, fechando esse candle preto depois desses 2 dias, com essa alta aqui de quase 4,5 pontos aqui, mais ou menos, tá? Então, ontem eu ainda comentei de um movimento chamado topo duplo, ou M, que seria algo assim, assim, assim e assim. Eu falei muito disso lá atrás, quando ele estava querendo fazer esse movimento aqui e depois rompeu e subiu, que ele poderia fazer um topo duplo e cair, ou tinha um ombro, cabeça, ombro também mais para trás lá. Então, assim, ele pode fazer esse movimento e, perdendo o fundo aqui desses candles, que seria mais ou menos por aqui assim, caberia um movimento de correção para tentar chegar pelo menos perto dessa região aqui. Por que essa região? Bom, eu coloquei essa região porque, com muito bom senso, dá para enxergar um leve topinho ali, pelo menos um pullbackzinho pequeno. Ele fez isso aqui, voltou por causa desse candlezinho preto de indecisão aqui. Mas, se quiser pegar mesmo por um fundo mais marcado mesmo, seria o ideal pela análise técnica, seria pelo menos começar aqui nesse rompimento, aqui que tem 2 topos, então ele marcou um topo aqui, fez um pullback e voltou. Então aqui sim. Então daqui poderia puxar, fazer esse movimento, fazer esse. Tá? Então ainda o ponto aqui do M em relação à base dele está bem longe, mas é aquele negócio, isso aqui não é uma regra, o M não tem que ser perfeitinho, bonitinho assim, descer até perto dos 50%. Até porque eu, você, sua mãe, seu pai, o amigo, vizinho, esposa, marido, todo mundo, cada um escreve M de um jeito. Tem gente que escreve o M mais assim, tem gente que escreve um M mais assim, tem gente que escreve um M assim, então varia muito. Nós sabemos que existe um padrão, cada um escreve de um jeito, por que o mercado financeiro tem que ser igual? Então pode ter um M assim, por que não?
Pode ter um M assim? Por que não? Então pode. Ou aqui, que nem esse aqui, que está bem aberto, daqui a pouco ele abrir e fazer isso aqui. Pode. Então, quer dizer então que o milho vai cair, então eu vou vender para chegar lá embaixo e vou ganhar aqui, quantos pontos que eu tenho aqui? 20 pontos. Não. Se é para dizer agora se o milho vai cair ou vai subir, eu acho que a tendência é de alta. O milho é um ativo que respeita a tendência. Um dos motivos de eu gostar de operar o milho é porque ele respeita a tendência. Um dos motivos de eu indicar milho para quem está começando e tem um pouco de capital para colocar em garantia é porque ele respeita a tendência. Então por que eu vou dizer não, é para vender se eu tenho média móvel de 80 apontando para cima, média móvel de 8 apontando para cima? A verdade é que é compra. Só que aí vem as análises um pouco mais macro, que é o quê? Olha o gráfico semanal, tu vê o estado que está esse movimento aqui, fez um pullback aqui, rompeu e foi lá em cima. Uma paulada no milho. O cara que gosta de projeção de Fibonacci, pega isso aqui, bota aqui embaixo, pum, tá quase lá na região de 161. Então, puxando aqui, tu tem um canal desde 2010, 2011 aqui. Tem um canal. Esse canal, eu peguei ele, dupliquei esse canal para cima. Tá? O milho bateu lá no topo do canal duplicado. Quem gosta de Fibo vai puxar um Fibo aqui do último fundo até lá, pum, bateu na região de 161. Então também coincide no movimento de resistência forte. Então já tem duas. Terceiro caso, não precisa de muita coisa, só olhar o gráfico e ver que está muito esticado. Olha no gráfico mensal, tá muito esticado, não tem nenhuma correção. Quando que o milho fez um movimento igual a esse na história? Nunca. No gráfico semanal, quando que ele fez isso? Nunca. Então, aqui ele chegou a subir aqui, ó, 12 pontos. Corrigiu um pouquinho, subiu mais um pouco, fez um topo duplo. Olha ali um M que eu falei, ó. Achei aqui um sem querer, ó. Tá ali, ó. Veio aqui, 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 passei um pouquinho lá embaixo, mas aqui e caiu de novo, ó. Isso aqui é um M. Deixa eu ajeitar ele para ficar bonitinho. Vamos lá, de novo. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá aqui um M. Olha aqui, 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 aqui e aqui. Então, assim vai indo. Para cá tem mais algum. Aqui nesse zoom aqui não dá para ver. Vê se eu acho um W. Aqui, não chega a ser um W. Talvez aqui, se eu desse um zoom, eu conseguiria ver. Mas olha, então tá parecido com isso. Aqui ele tentou fazer, não foi. Pode ser que ele venha agora aqui e faça isso aqui, ó. Aqui e faça isso aqui. Até porque essa região aqui é uma região de resistência. A gente sabe que sempre o meio do canal marca uma região de briga, como teve uma região de briga aqui, como teve uma região de briga aqui, teve uma região de briga aqui. Aquele famoso que o negócio sempre fala. Aqui a gente vende, aqui a gente compra, aqui a gente fica de fora assistindo, porque aqui ele vai para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Beleza? Bom, mas é só para mostrar que o milho está numa região forte de resistência lá. Eu vendi? Estou vendido? Não, não estou vendido em milho. Deixa eu pegar minha planilha aqui. Agora ela está dando uns erros porque eu tinha fechado o profit. Tá aqui. Tá. Aqui. Ó, eu estou comprado em milho a 76,06 ainda. Ainda não encerrei aquela posição, mesmo caindo 2% hoje. O boi, eu já vou falar dele, mas eu mudei meu preço aqui. E eu estou comprado em milho por quê? Onde é que está a minha saída no milho, caso ele resolva cair? A minha saída no milho está aqui no gráfico diário, abaixo dessa média móvel. Então, a partir do momento que ele fechar abaixo dessa média móvel, eu caio fora. Então, eu posso botar aqui o CCMX. Ó, estou com o preço médio aqui, está indo embora. Se, por exemplo, ele fechar amanhã aqui, cair amanhã mais 2 pontos, 2,5 pontos, aí sim eu caio fora do milho, encerro minha posição ali por volta de 80 e deixo ele romper os 80 para baixo. Que vai casar perto desse fundo aqui. Então, dependendo, até daria para puxar minha saída para cá. Então, botar meu stop aqui um tique abaixo desse fundo, ou sendo bem grafista mesmo, abaixo desse pavio aqui, aí sim estaria com 78, mas eu não estou a fim de arriscar 4 pontos para ganhar 2 pontos e poucos. Então eu poderia botar aqui ou na média móvel de 8 mesmo. Fechou abaixo, eu pulo fora. Por isso que eu não caí fora
quando ele fez esse movimento aqui. Por isso que eu não caí fora quando ele fez esse movimento de hoje. E se amanhã ele continuar subindo, eu não vou cair fora. Eu vou esperar ele romper a média móvel para baixo. Beleza? Então, estou com essa posição comprada de 76,06. E se ele romper para baixo, fechou abaixo da média, eu vou esperar ele fazer um movimento assim. Eu vou pegar um candle preto aqui, ó. Eu vou esperar ele fechar abaixo da média, vamos supor por aqui. E aí depois eu vou ver se ele continuar caindo, dependendo do tamanho do candle seguinte que ele fizer, eu posso até vender e colocar um stop aqui. Ou se ele fizer um candle branco, eu vou colocar verde para ficar melhor de enxergar. Se ele fizer esse movimento, depois faz um candle branco. E aí vamos supor que a média passe por aqui assim. Ele faz o candle branco, encosta na média, faz um candle preto de novo, faz um candle preto novamente, perdendo esse candle verde, aí sim, aqui eu vendo, coloco o stop aqui atrás e vou embora. Na verdade o que ele vai fazer, na verdade o que ele vai fazer é esse movimento, né? Vai fazer não é possível, vai fazer, agora sim, vai fazer um pullback para baixo, né? Que vai vir romper a média, vamos supor a média, essa linha roxa, rompeu a média, veio, encontrou uma resistência na linha roxa e foi embora. Passando aqui, eu vendo aqui e coloco um stop aqui atrás. Que aí eu acho que sim, talvez ele possa vir fazer essa correção aqui para baixo daquele movimento daquele N. Beleza? Vocês podem ver que eu gosto de riscar bastante, mas para mim funciona muito. Todos os gráficos que vocês verem meu, sempre vai ter muito risco. É difícil achar um gráfico que não tenha linha horizontal ou linha de quadrado, linha em diagonal. Eu posso sortear qualquer gráfico aqui. Ó, olha aqui, ó. Pegar qualquer um, até os que eu não opero. Eu nunca comprei azul, quer dizer, nunca. Faz muito tempo que eu não mexo em azul. Olha, Arezo, achei um canal aqui. Então, qualquer coisa que eu coloco, eu sempre coloco muito desenho. Eu gosto de riscar, desenhar, tentar entender o que está acontecendo naquele ativo e o que aconteceu ao longo do período, beleza? Então, esse é o milho. De notícia, o que a gente tem de novidade no milho? Nada demais, é que o mercado está subindo. Ontem saiu o relatório do CPEA, o milho está lá em 81 e pouco, está acima de 80, até o Ricardo, nosso amigo, perguntou, saiu o relatório lá acima de 80, isso significa alguma coisa para amanhã? Está comprovado hoje que não, porque se fosse assim, o relatório dava praticamente a cotação, né? Estava basicamente dizendo um preço recorde no milho, e o que aconteceu hoje caiu. Então, eu ainda comentei isso ontem, sobre o boi. O boi está querendo bater um recorde de exportação, e geralmente, quando vem a palavra recorde, logo depois vem um topo. É incrível isso. Então, começa recorde, começa a ver topo, porque o pessoal parece que querer se empolgar e começa a querer comprar muito, e aí as instituições começam a vender e derruba o preço para baixo. Então, tome cuidado com isso. Mas o milho, de fato, está num ano recordista de cotação, não para de crescer, e o preço no mercado físico também está subindo. Hoje o preço no mercado físico continuou subindo, apesar da B3 cair. Também a gente teve lá fora o milho caindo bastante lá. Eu até vou abrir aqui, ó. Eu me lembro que era 8 horas da manhã, mais ou menos 8 e pouco da manhã, eu abri o Investing aqui, fui olhar lá o US Core. Olha, caiu aqui, ó, somente lá nos Estados Unidos, 3,46%, ou seja, 14,38 pontos. Tá? Então ele caiu bastante lá, obviamente que caindo lá puxa o nosso para baixo também aqui. Ok, caiu tudo, né? Quase tudo aqui, mas por que caiu? Então vou ter que falar agora da bolsa, vamos falar de Bovespa. Por que caiu tudo? Por causa da segunda onda do coronavírus. A França já declarou um lockdown, então o pessoal está com medo, o mercado está com medo da segunda onda de coronavírus, está com medo de aumentar muitos casos. Imagina a paulada que a economia tomou em abril e maio. O pessoal está com medo disso acontecer de novo, e aí já começa a ficar mais cauteloso, e o mercado começa a querer precificar isso. Obviamente, se já caiu lá, tende a cair. E aí fica aquela história, o Fed vai ajudar, os bancos vão entrar, vão dar liquidez. Não se sabe, porque até há poucos dias atrás já estava falando que estava com liquidez demais, já estava esgoelado de
de dívida, né? Então, se chegar e bater uma segunda onda, der um monte de lockdown em um monte de lugar, pode dar aí um crash forte para baixo aí, que o pessoal que tem falado que seria está se formando a bolha das bolhas, né? A mãe bolha de todas. Então, tem que tomar cuidado. Para ter uma ideia aqui, ó, só abrir a capa do Investing mesmo. Eu gosto de ver o Investing lá dos Estados Unidos, que eu acho as notícias um pouco melhor. Olha lá, o Dow Jones, né, caiu 3,43, o S&P 500 caindo 3,21, 3,53 aqui é o S500, os futuros, no caso aqui o Dow Jones. Vamos lá, Dow Jones 3,43, S&P 3,53 e a Nasdaq 3,73. O VIX, que para quem não sabe, isso é o índice de volatilidade, famoso índice do medo. Então, se vocês olharem o índice do medo, o que é? Basicamente, quando começa a acontecer algum problema feio, alguma coisa, coronavírus, até vou clicar aqui, ó, acontece a volatilidade grande no mercado, o VIX dispara. Então, deixa eu tentar pegar aqui, ó, vamos pegar, deixa eu ver se é possível pegar aqui 6 meses, acho que já pega coronavírus. Aqui, junho, julho, vamos pegar um ano. Olha aqui. Qual foi o recorde histórico do VIX? Foi justamente no coronavírus. Então ele estava aqui antes, lá em fevereiro, em 15, né, que seria o valor dele ali, estava lá em 15, e aí lá no coronavírus, quando começou e deu aquela paulada, ele chegou a 75. Então olha quantos por cento o VIX subiu, depois ele veio caindo, teve mais alguns picos e tudo mais, e se manteve firme ali na região ali entre 30 e 30 e poucos, ali perto de 40. Agora bateu em 40 de novo, que só tinha chego nesse patamar ali perto de junho, que foi logo depois de maio já, né? Que foi o fundo lá, pelo menos para nós, foi o fundo. Então, tá querendo subir. Se romper aqui e subir, talvez suba bastante. E aí isso indica que pode ser que venha uma segunda queda aí. E aí, claro, Ibovespa caiu forte, né? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, Ibov, a gente vê ele rompendo a região lá dos 100 mil. Eu ainda comentei ontem, né, que ele estava fazendo um movimento aqui que poderia ser um movimento bonito, vai que ele faça aqui, rompe e vai embora, chega nos 105 mil, mas ele já deu uma queda ontem lá, e aí hoje sim afundou forte com esse candle forte aqui. Espera-se que pelo menos aqui nessa região dos 93, 90 e poucos mil aqui, ele tem uma resistência, é bem provável e quase certo que ele vai chegar aqui, então ainda vai cair mais um pouco. Então talvez ele chegue aqui, tenha uma certa resistência, como já marcou aqui em junho, voltou, marcou aqui, talvez aqui ele tenha uma certa resistência. E se romper essa resistência, ficar abaixo da média, aí sim pode vir aqui fácil nos 90 mil, e aí só Deus sabe onde é que ele vai parar, né? Talvez aqui na região dos 80 e poucos, os próximos topos aqui nas retrações. Beleza? Não pode esquecer que daqui a poucos dias, semana que vem, se não me engano, tem eleições americanas. Então, isso dá muita volatilidade no mercado. Então, isso aqui pode ter também a precificação das próprias eleições. E aí, claro, as eleições são dia 3, se não me engano, mas lá é diferente, sistema de votação, a gente sabe que dependendo de como for o sistema de como for os votos, se for muito grande a diferença, ok, já sabe em 2, 3 dias já sabe o resultado, mas se for uma coisa muito acirrada, pode haver recontagem de votos, toda aquela história que tem lá nos Estados Unidos, e a gente pode ficar aí com 2, 3, 4 semanas, quase um mês, até descobrir quem realmente ganhou as eleições. E aí nesse período o mercado fica meio bagunçado ali, talvez fique, não digo bagunçado, mas fica uma volatilidade muito grande. Isso é bem normal. Ah, Guilherme, tu tem mais ou menos uma ideia do que acontece em relação às eleições americanas? Ah, se os democratas ganham, o que acontece com a nossa bolsa? Se os republicanos ganham, o que acontece com a nossa bolsa? Que é basicamente esquerda e direita, né? O que acontece com a nossa bolsa? Cara, se a gente for pegar, é um dado interessante de estudar, mas se a gente for pegar desde 94, que é o Plano Real, quantas eleições teve? Imagina, 4 anos, 94, lá de 2 anos de diferença,
mas teve ali 94, vamos considerar pelas nossas, né? Vamos supor que 94 iria no Brasil, 94, 98, 2002, é praticamente as Copas, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2016, não, 2014 e 2018, e é isso. Então tem o quê? Contei nem meia dúzia. Então consegue fazer estatística com pouquíssimos dados? É difícil, né? Então teria que ter aí uns 20, 30 anos de eleições americanas para a gente conseguir. Não, se ganhar os republicanos, geralmente o Ibov nos próximos 2 anos tende a subir. Se ganhar os democratas, o Ibov nos próximos 2 anos tende a subir, entendeu? Então, estatística precisa de dados, e como a eleição é a cada 4 anos, tem que ter muito tempo para ter dados. E a nossa moeda tem poucos anos. A nossa moeda é mais nova do que eu e do que a maioria de vocês aí. Então, tem que ter essa noção. Basicamente, é o mercado de precificantes também. Beleza? Então, derreteu tudo lá e aqui também por causa da segunda onda de coronavírus. O dólar, né? Aí falando do dólar, que eu sempre falo, ó, a gente tinha aquela região ali que já vinha aqui há quase um mês andando de lado, estava consolidando e consolidou forte. O que aconteceu? Hoje rompeu, foi lá em cima, voltou, mas fechou rompendo, né? Então a gente tem um dólar forte e é bem provável que, se continuar nesse movimento, eu acredito que ele venha testar aqui esse topo, não sei se o pavio todo, mas venha testar esse topo aqui. Então ele anda aí pelo menos uns 150 pontos para cima, tá? Tem que ter ciência disso, que talvez o dólar suba, e aí isso impacta em outras coisas e também impacta no nosso milho e no nosso boi também. Então, o dólar lá, óbvio que pode ser que ele venha aqui, dê uma corrigida, chegue nas médias, encontre uma certa resistência por volta desse topo aqui, mas pode ser que ele vá para lá. Uma coisa que é bacana de fazer, considere isso aqui um pequeno canal de lateralização, e aí depois, se der certo, vocês podem falar nos comentários daqui a 2 semanas. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar isso aqui, tá? Tá mais ou menos parecido, tá? Mas vou pegar isso aqui e vou medir assim, vou medir do jeito que eu meço aqui. Pego um retângulo aqui, coloco para cima, pego uma linha, coloco lá. E aí pego isso aqui, vou colocar um alarme e vou escrever o seguinte. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Alvo definido em 28/10. Vou botar até o ano, que vai que ele nunca chegue lá. E aí eu vou botar uma cor. Não, essa cor esquisita aqui. Não, azul não, porque azul eu gosto de botar minhas entradas. Vamos botar um vermelho e vamos botar bem grosso lá. Beleza. Por que eu coloquei isso? Ó, casualmente deu lá. Eu nem tinha reparado, mas casualmente deu lá. Por que isso? Porque o mercado, ele é geométrico. Não é simétrico, né? Porque simetria é diferente, mas ele é geométrico. Ele respeita figuras geométricas. Eu estou tentando provar essa tese, mas é difícil de explicar isso, mais fácil de enxergar. Mas basicamente é aquilo que eu falo. Pegar um gráfico de qualquer ativo, traçar uma linha horizontal em qualquer lugar, ou melhor, marcar um fundo em qualquer lugar aqui, ou posso traçar uma linha em qualquer lugar, vai ver que essa linha em algum momento vai encontrar fundos e topos, vai ser suporte e resistência. E se tu pegar essa linha e puxar outra paralela de qualquer distância, chutômetro, eu posso pegar uma distância qualquer aqui e depois eu ir pegando esse canal, vamos considerar isso aqui um canal, e duplicando ele para cima, ou seja, pegar a mesma distância daqui para cá, traçar outra, a mesma distância, traçar outra, todas essas linhas horizontais vão ser regiões de suportes e resistências. Por quê? Porque o mercado tende a respeitar, é matemática, né? Em matemática são números múltiplos, então ele tende a respeitar isso. Então, o que eu fiz aqui? Eu vi que ele ficou bastante tempo nessa região aqui, tá? Então ficou bastante tempo consolidando aqui. Então ele marcou esse canalzinho aqui, essa lateralização. Se ele rompeu ela, qual que é o alvo dele agora? É pelo menos lá em cima. Onde é que ele vai encontrar uma resistência? Nos 50%. Seria mais ou menos aqui assim.
no olho, tá? Dá para medir direitinho, mas seria mais ou menos por aqui. Então por aqui talvez ele encontre uma resistência, faça um candle de voo, um candlezinho preto, volte, vai, volte e vai embora lá. Seria uma posição. É a mesma coisa, exatamente o mesmo conceito disso aqui. Mesmo conceito disso aqui. Só que esse aqui, em vez de ser um canal reto, ele é um canal em diagonal. Mas é a mesma coisa. Faz um canalzinho aqui. Ó, pega só esse de baixo. Duplica. Tá aqui. Aí duplica de novo. Tá aqui. Duplica de novo. Tá lá. Agora tu pega esse e esse. Assim, essa linha do meio. Pega ele, duplica. Pum, vem pra cá. Bateu lá. É simétrico. Aqui no meio é uma região de resistência. Ok, fiz um pullback um pouco antes, mas foi lá perto. Então, é matemática. Funciona sempre. Então, é interessante isso. Isso a gente aprende só vivendo o mercado, estudando, e com o tempo a gente vai aprendendo isso, porque isso é muito bom, por exemplo, quem gosta de operar day trade. O cara pega o day trade, pega lá o mini índice, índice futuro, o mini índice, pega num tempo gráfico de 5, 10 minutos, tu consegue enxergar esses pontos, consegue projetar dentro do dia aonde que ele pode ir, onde é que ele não pode ir. E aí consegue se posicionar. Não é meu foco aqui falar de day trade, mas isso aqui funciona muito no day trade. Outra coisa também que no day trade é bom enxergar, por exemplo, vamos supor dólar, gráfico de 5 minutos. Tá? Vou operar day trade aqui. O que eu sempre faço quando eu vou operar day trade? Eu vou lá, pego o dia anterior, deixa eu pegar o mini dólar, é mesmo, né? Mas vou lá, vou operar day trade. Então eu pego o dia anterior, ok, hoje foi dia 28, eu pego dia 27. O que eu traço? Eu traço a máxima do dia anterior, eu boto uma linha, eu pego a mínima do dia anterior e eu pego 50%. Como é que eu faço isso? Pego aqui minha projeção de Fibo, risco aqui da máxima para a mínima, acho ali 50%, pego uma linha e coloco ali em cima. Coloco essas três linhas. Eu sei que nessas três linhas eu vou ter resistência. Se ele abrir acima, a máxima do dia anterior é um suporte. Ó, bateu aqui e foi embora. Eu não operei isso aqui. Bateu e foi embora. E aí ficou. Então eu sei que aqui é um ponto forte de resistência. Fechou o gap, a linha d'água que o pessoal chama. Se ele ficar aqui, no meio do caminho, também, se ele abrir acima, aqui é uma resistência. Se ele furar aqui, ele tende a chegar nessa aqui. Se ele abrir abaixo, aqui é uma resistência. Então, isso é muito importante. Os três pontos: meio, topo mínimo e meio do dia anterior. E dos outros períodos? Não, o dia anterior é mais do que suficiente. Claro, se for operar e enxergar o que a gente enxergou ali no dólar, por exemplo, que foi aquela lateralização, duplicar o canalzinho funciona. Então, ó, tá aqui. Não é uma aposta, mas tá aqui. Ó. O dólar vai chegar aqui, eu defini hoje, dia 28. Vamos ver se ele chega. Se não chegar, beleza, mas há uma grande possibilidade de chegar lá só por causa da distância desse canal com esse aqui. Beleza? Então, esse foi o dólar. E o boi, deixa eu falar de boi aqui. DGI X20. O que o boi fez hoje? Caiu e ele fez eu mudar a minha entrada hoje. Então, o que eu fiz aqui? Eu estava comprado em boi em 284. Eu vou ver aqui, ó, o que eu fiz. Lista de ordens. 200 e... Era 284. Não sei se eu saí. Aqui eu saí no 00. Então o que eu fiz? Eu botei meu stop. Estava comprado, botei meu stop no preço de entrada. Ele foi lá e me tirou. Depois eu botei uma entrada. Pode ver que foi às 10h18. Depois às 11 horas eu entrei de novo. Botei uma compra em 283. Então eu estava olhando o gráfico de 60 minutos. E agora eu não me lembro exatamente qual foi o candle, mas... Bom, tem ali, né? Candle das... os dois foram no candle das 10. Ó. Então foi no primeiro candle do dia. Então ele chegou lá embaixo, voltou. E aí ele me tirou nos 284. Então ele me tirou fora e quando começou a cair de novo eu fui lá e comprei, mas eu já comprei mais pra cá, eu acho. Já é meio-dia. Então, candle das 11 que fechou às 12. Então seria nesse candle aqui. Aqui. Aí eu comprei de volta em 283,20. Deu até errado esse valor aqui. Ó. 283,20. Cadê? Tá mais ou menos por aqui. Tá, depois eu ajeito. Eu comprei aqui de volta. Então ele fez esse movimento aqui hoje.
me tirou no 0 a 0, ainda foi lá embaixo, me deu uma oportunidade e eu comprei de volta aqui. Por que que eu fiz isso? Porque eu achava que o boi não ia cair. Eu achava que o boi ia ficar firme por causa da questão das exportações, por causa que a China estava comprando, também por ser uma commodity, também porque a questão do dólar está subindo, vai acelerar mais ainda as exportações, a carne não para de subir. E aí o que que eu fiz? Fui lá e queria comprar boi mais barato. Então eu coloquei uma entradinha bem curtinha, perto da média, olhei perto da média, botei uma entrada ali com um stop bem curto para tentar pegar uma boa posição no boi. E se a gente olhar o boi, né, seguindo a média de 8 no diário, quando que ele furou a média para baixo e se manteve? Desse contrato nenhuma vez. Então por que que hoje que eu ia resolver querer vender aqui? Então não vendi. Apostei, olhei 5 meses para trás, está tudo certo. Aqui é um ótimo ponto de compra, vou comprar. Comprei na média, então vendi lá no 0 a 0, comprei mais abaixo e estou com um preço médio melhor, ainda fechou acima do que eu estava antes. Então a minha posição do boi hoje está em 283,20, está aqui, né? Estou com um contrato apenas e R$ 775 de lucro fechou hoje. Claro, se ele resolver furar a média para baixo, eu vendo boi, não tem problema nenhum. Mesma história do milho, resolveu furar a média para baixo, vendo milho, não tem problema nenhum com isso. Beleza? Bom, só para finalizar então, o Ricardo ainda comentou ontem sobre uma entrada que ele fez no aftermarket lá, que eu comentei com ele, até achei interessante comentar, que é o seguinte, ó, CCMX20. Eu não me lembro os valores que ele comprou, vendeu lá, mas eu vou dar um exemplo aqui. No aftermarket, tá, eu não gosto de operar no aftermarket porque já conta para o dia seguinte. Então, por exemplo, aqui é uma chance do milho abrir caindo amanhã, porque ele fez um after um pouquinho mais abaixo. Mas ok. E também eu gosto de me posicionar com um período maior. Eu gosto de ficar um tempo maior. Eu quero comprar milho, por exemplo. Eu quero comprar milho aqui e ficar até aqui. Isso eu quero. Eu não quero comprar milho aqui e sair aqui. Eu não quero comprar milho aqui e sair aqui. Ok, se der, beleza. Mas eu quero comprar milho aqui e ficar. Se deixar, eu fico 5 anos com o contrato, vou só rolando. Não tem problema nenhum, desde que eu esteja ganhando. E eu vou carregando meu stop, se vai sempre subindo, beleza. Então, para que isso? Porque quando eu ganhar, quando eu encerrar minha posição e eu botar o dinheiro no bolso, eu quero ganhar muito. Porque às vezes eu sei que eu vou perder. E eu sei que às vezes eu vou perder um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu sei que eu vou perder. Então eu quero estar com uma certa bagagem de ganhar e ganhar bastante. Poxa, vocês viram há poucos dias atrás, sexta-feira, perdi 2.800 com boi. O negócio caiu quase 10 pontos para baixo, não pegou meu stop, foi embora e pegou minha ordem lá embaixo e eu perdi um monte. Se eu ficasse ganhando pouquinho, quando que eu ia chegar em 2.800? Para pelo menos tapar meu prejuízo. Bem difícil. Então eu procuro por pontos de entradas, por isso que eu gosto de olhar o gráfico diário. E isso aqui já é basicamente gerenciamento de risco, né? Procuro olhar o gráfico diário para pelo menos tentar ficar alguns dias posicionados e pegar uma operação mais longa para tentar extrair o máximo possível do mercado. E se eu ver que está bom, aumento a mão. Aumento, boto mais contrato e vamos colocando mais para beleza, a hora que começar a cair eu encerro tudo. E aí no final das contas eu botei bem mais no bolso. E o dia que eu perder, se eu perder R$500 e eu tiver ganho 10 mil, ok. Perdi R$500, mas ganhei, devolvi um pouco do que eu ganhei, porque eu achei que ainda poderia ganhar um pouquinho mais. Mas estava errado. Eu tinha encerrado no momento certo. Então, é isso. Porque eu já fiz. Por que eu falo isso? Não é porque eu sou chato. Porque eu já fiz muito disso no day trade. Por exemplo, eu comecei lá no day trade em 2014, 2015. Eu ganhava R$20 e encerrava a posição. Botava ali um contratinho de mini índice, andava 100 pontos, dava R$20 e pum, pulava fora. Ah, ganhei R$20, botava no bolso. 20, 30, 40, 50. Às vezes um dia muito bom, R$100, cento e poucos reais. Isso com um contrato, R$100 dá 500 pontos, é um bastante. Então, fazendo assim, eu estava feliz da vida. E quando caía, às vezes caía, eu segurava, não, que ele vai bater ali, não, mas agora tem a média, agora tem um topo, tem uma resistência, sabe? Nunca quer sair. Começa a cair, tá, tem um topo abaixo. Eu vou esperar ele chegar naquele topo, porque acho que ele chega ali e volta. Aí fura aquele topo e rompe para baixo, né? Rompe fundo, na verdade. E vai embora.
Aí, não, mas tem a média, tá a 20 pontos da média. Não vou encerrar agora, vai ter a média voltar. E bate na média e vai embora. E aí quando o cara encerra lá embaixo. Então, por quê? Por gerenciamento de risco. Aí o que acontecia? Chegava no final do mês e eu olhava minhas operações. A planilha estava lá. Quando eu ganhava 20, 30, 40, 50, às vezes 100. Mas ficava na média ali. Não, passava de 50 reais no dia. Estava iniciando, estava aprendendo. E quando eu perdia 150, 180, 200. Então eu olhava, opa, tá de cabeça para baixo o meu gerenciamento de risco. E quando eu ganho pouco, e quando eu perco muito. Por mais que eu ganhe 70% das vezes, eu ganho uma mixaria. E se eu perder 30% das vezes, eu ainda estou no prejuízo. Então o meu gerenciamento de risco sai de cabeça para baixo. Isso é muito, muito, muito normal. É que nem hoje. O cara que está comprado em ações, está lá com um monte de ações compradas na bolsa, de um monte de empresa. Aí a bolsa vai lá e despenca 4,5%. E aí o cara pega e não bota stop, né? Não, eu sou buy and hold, isso aqui é pro longo prazo, sei que vai voltar. Mas quando ele entrou na operação, ele queria sair daqui a poucos dias, botou um alvo lá de 4, 5%, é aqui que eu saio, tchau. E agora vai virar Warren Buffett porque caiu 4%. Tá errado, o gerenciamento de risco está errado. No caso das ações, o cara tem essa mordomia porque tu tem papel, tem um ativo, é uma empresa, mas a empresa pode quebrar. E não é porque a ação valeu 60 reais no passado e hoje vale 2 que vai voltar para 60. Ah, tá barato, tá valendo 2. Tá, tem motivo para estar ali. Então, Oi, por exemplo, é isso aí. Tem muita gente comprada em Oi com preço médio lá em cima ainda. Cogna, quem ouviu falar em Cogna, poucos dias atrás, foi uma das maiores notícias na questão de opções com Cogna. O pessoal perdeu milhões e milhões de reais comprado em opções de Cogna e vendido em put. Então tem que ter muita consciência. E o gerenciamento de risco é isso. Eu gosto de fazer posições mais longas. Ok, se você gosta de fazer posições curtas, tipo scalpzinho, no milho eu não recomendo, mas se funciona no milho, consegue operar tranquilo, ter uma ótima, dormir bem, vamos dizer assim, se sente confortável, beleza, essa é a tua posição. Não posso querer, tem que fazer que nem eu. Cada um opera de um jeito. Tem um cara lá que é mais buy and hold, que fica comprando e raramente vende. Tem o cara que é o scalper, que faz 60 operações num dia. E tem o cara que é swing trade, que faz ali 2, 3 operações por dia quando faz. Às vezes faz 10 num mês. É bem mais suave, mais tranquilo. Olha o gráfico de vez em quando. Tem cara que olha o gráfico uma vez por semana, se posiciona só lá no final de semana. Então, é isso aí. Beleza, pessoal? Me passei um pouco no vídeo de hoje, mas eu sempre gosto de falar um pouquinho mais. E também porque uma vez que deu essa queda toda, eu resolvi alertá-los sobre o gerenciamento de risco, que é a principal parte do trader. O cara que não tem gerenciamento de risco não ganha dinheiro no longo prazo. Pode ganhar dinheiro no curto prazo, porque pegou uma onda boa, aquele negócio pegou bolsa de valores de 2016 até 2020, só comprava que estava bem, cara, comprava qualquer coisa, chegava, fechava o olho, comprava uma ação, ganhava dinheiro, tudo subia. Então é que nem hoje o cara que vendeu, que amanheceu o dia e falou, vou vender, ganhou dinheiro, independente do ativo que ele vendeu. O cara pode ter vendido aqui, ó, por cima, pode ter vendido Azul, que caiu 9%, ou pode ter vendido BTOW, que caiu 2%, ou Cogre, que caiu 8%, ganhou dinheiro igual. Vendendo, tá bom. Então, mercado direcional não faz nenhum trader bom. Agora, aquele mercado de lado, aquela coisa esculhambada que sobe e desce, aí sai os bons traders, que ali se o cara não tem gerenciamento de risco, meu amigo, tu vai devolver, vai ganhar, vai ficar o famoso tô rico, tô pobre. Aquele cara que fica rico, aí posta videozinho do Profit, posta coisa. Não tô falando de vocês, obviamente, eu sei que vocês não fazem isso, mas tem muito, né? O famoso trader do carro azul, propaganda que vocês veem aí, o cara que paga a conta na loja com trade. É débito, crédito? Não, é trade. Por favor, né, gente? Então, bom, é isso. Desculpa o desabafo. Mas eu começo a falar e me empolgo. Eu tenho que cortar o vídeo, senão não vai ao ar hoje. Beleza? Valeu, um abraço. Até amanhã. Espero que a bolsa amanhã não desabe, né? Abraço. Tchau, tchau.